Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula sobre a crise do feudalismo e transição para o mundo moderno, certo? Nossa terceira aula vai falar sobre as guildas e corporações de ofício, ok? Já já explico o que elas foram. Antes, é importante eu lembrar das feiras, certo? Eu disse na última videoaula, na segunda videoaula, que as feiras surgiram em consequência do aumento do comércio, né? Então, vai haver a formação de rotas comerciais conectando diferentes regiões da Europa. Algumas dessas rotas comerciais vão se cruzar e no cruzamento de muitas dessas rotas comerciais vão surgir feiras, né? E as feiras têm muito a ver com o transporte de mercadorias mesmo, né? Porque os comerciantes, eles se juntavam em comboios e eles iam de uma região até outra. Como eles andavam juntos, onde eles paravam, acabavam surgindo feiras. Então, as feiras, elas eram intermitentes, tá? E um comentário que faltou fazer nessa videoaula, na segunda videoaula, foi sobre um importante comércio que tinha dentro das feiras, que era o comércio de dinheiro. Tá? Dinheiro também se comercializa. Ocorre que surgiu no contexto das feiras medievais a figura do cambista e do banqueiro. Vamos explicar como é que trabalha o cambista. O cambista é o cara que compara o valor das moedas, certo? Igual hoje em dia, tem o dólar, tem o real, tem a libra, né? Tem o euro, né? Então, há um câmbio que é um mecanismo usado para comparar o valor entre as moedas. Algumas moedas valem mais, outras valem menos. E a mesma coisa acontecia na Idade Média, com a diferença de que não havia apenas as moedas dos países, havia as moedas dos feudos. Tá? Um reino que correspondia a um país na Idade Média, um reino poderia ter vários feudos e cada feudo podia ter a sua moeda. Tá? Aliás, isso era muito comum. Então, o papel dos cambistas era fazer a conversão entre os valores das moedas, certo? Então, esse era o comércio dele. Ele comprava uma moeda, vendia outra e ele lucrava assim, ok? Esse era o lucro dele. Claro que ele ia levar uma vantagem, né, entre moedas que valiam mais e moedas que valiam menos, né? Algumas tinham um teor maior de ouro, de prata, de latão, e aí, né, o valor das moedas tinha muito a ver com isso, ok? E com o poder econômico das regiões onde elas eram cunhadas, né? Você cunha moeda, a fabricação de moedas é a cunhagem de moedas, e também era feita na Idade Média por artesãos, diga-se de passagem. Outra atividade importante que ocorria nas feiras era a atividade dos banqueiros. Tá? Quem eram os banqueiros? Eram indivíduos que sentavam em bancos, né? Daí vem a expressão banco para se referir a finanças, certo? E esses indivíduos, eles emprestavam dinheiro a juros, certo? Para quê? Para pessoas empreenderem, né? Um negociante arriscar um comércio, né, um empreendimento, ele pega dinheiro emprestado, investe, e se ele lucra, ele consegue pagar, certo? E aí surgiram, na Idade Média, várias inovações no campo no campo bancário, no campo das finanças, né, que envolvem isso, né? Emprestar dinheiro a juros, né, cálculos, né, complexos, cartas de crédito, para o cara não ficar levando dinheiro, né, que era perigoso ser assaltado, né? Então, para ele não ficar levando dinheiro de um canto para o outro. Então, se foram inventadas as cartas de crédito, né, que eram documentos fáceis de esconder, né, para se levar de um canto para o outro. Ok? Então, também a atividade bancária, ela surge no contexto das feiras medievais, e é importante dizer que na Idade Média, vocês sabem, a igreja era a instituição mais rica, poderosa e influente, né? E a Igreja Católica, ela proibia os cristãos de praticar a chamada usura, tá? O que é a usura? Usura, no contexto medieval, é quando você empresta dinheiro a juros, certo? Isso era proibido para os cristãos, para os católicos, certo? Mas não era proibido para os judeus, certo? Então, uma consequência disso foi que os judeus, eles acabaram dominando essa atividade, tá? Mesmo porque os judeus eram proibidos de terem acesso à terra, né, que era o principal bem medieval, então eles vão se dedicar a atividades que eles podem se dedicar, que eles são permitidos se dedicar,
que é, por exemplo, o comércio. E dentro do comércio, um ramo muito específico, que é o do empréstimo de dinheiro, né, porque é um tipo de comércio, é uma venda de dinheiro, vai ser praticamente dominado pelos judeus, ok? Então, faltou falar isso sobre as feiras medievais, tá? Mas o tema dessa videoaula é as guildas e as corporações de ofício. É fácil, tá? O que eram as guildas? As guildas eram associações de comerciantes que dominavam as cidades e as regiões, certo? Havia várias guildas e as guildas elas eram especializadas por atividade. Então, por exemplo, em cidades italianas, tá? Por exemplo, havia guildas dedicadas ao comércio de mercadorias do Oriente, né? Eu falei em uma videoaula anterior, tâmaras, né? É uma fruta que vem lá do Oriente, que era vendida lá pelo Oriente, né? E que chegava até a Europa através dos comerciantes italianos. Havia cidades que tinham guildas dedicadas ao comércio de tâmaras, tá? Havia guildas dedicadas ao comércio de tecido, havia guildas dedicadas ao comércio de calçados, havia guildas que controlavam o comércio de grãos, e assim por diante. Tá? Qual é a característica fundamental de uma guilda? Uma guilda é uma associação de comerciantes que monopoliza aquele comércio na cidade ou na região onde ela atua, certo? Ou seja, só pessoas, só comerciantes que fazem parte dessa organização têm direito a fazer aquele tipo de comércio, certo? Então, numa cidade poderia haver diferentes guildas, certo? Era comum haver uma única guilda controlando todo o comércio de uma cidade? Era, mas também poderia haver guildas diferentes atuando em uma mesma cidade, com diferentes especialidades, ok? Então, a guilda era isso. E é importante dizer que houve na Idade Média um conglomerado de guildas no norte da Europa, tá? Uma organização que uniu várias guildas de várias cidades do norte da Europa, que foi a Hansa Teutônica, tá? Que foi a Hansa Teutônica? Então foi justamente isso, um conglomerado, uma associação de guildas do norte da Europa que controlou, que era um verdadeiro estado no norte da Europa, que chegou inclusive a organizar forças armadas para combater em guerras contra reinos, contra cidades, enfim, né? Era muito poderosa, né? Essa Hansa Teutônica, né? Teutônica de alemão, né? Já que é no norte da Europa, envolvia muitas cidades da Alemanha, né? E outras mais cidades ali da Dinamarca, da Escandinávia, né? Enfim, controlava ali o comércio no Mar do Norte e no Mar Negro, né? Esses mares do, perdão, Mar do Norte e Mar Báltico, esses mares ali que ficam no norte da Europa, ok? Então, essas eram as guildas, eram associações de comerciantes, tá? Comerciantes que se uniam e que monopolizavam o comércio nas cidades e nas regiões onde elas funcionavam, ok? Outra organização medieval importante foram as corporações de ofício, tá? E o que eram as corporações de ofício? Aí já eram associações de artesãos, tá? E aí a corporação de ofício, ela é importante a gente detalhar alguns aspectos, tá? Da corporação de ofício, tá? As corporações de ofício, como o próprio nome diz, elas tinham a ver com um determinado ofício, certo? Então havia nas cidades, ou poderia haver, corporações de sapateiros, de tecelões, de armadores, né, de armas, de ferreiros, né? Então, cada atividade poderia ter a sua corporação de ofício em cada cidade, ok? Em cada região, em cada cidade, ok? E, além disso, né, então as corporações de ofício, assim como as guildas, controlavam preços, né, de mercadorias, né? Então, no caso das corporações de ofício, os preços das matérias-primas usadas na confecção dos objetos eram tabelados, né? O jeito de produzir era previamente definido e quem fizesse parte da corporação só poderia fazer daquele jeito. Por exemplo, um tecelão só poderia produzir tecidos daquela determinada forma estabelecida pela sua corporação de ofício, certo? Então havia uma disciplina de trabalho relacionado à corporação, certo? Do ofício.
que mais que dá para falar? A corporação também, ela controlava até a formação dos artesãos. Tá? Isso porque havia toda uma carreira do artesão. Né? O artesão, ele geralmente ele começava na carreira na condição de aprendiz, né? Um jovem aprendiz que ia morar na casa de um mestre artesão, que era um dono de oficina, e a oficina do mestre artesão era a casa do mestre artesão, não havia essa separação entre local de trabalho e local de residência, era tudo numa coisa só. Então, o jovem aprendiz ia aprender a profissão morando, comendo e trabalhando junto com o mestre artesão, trabalhando de graça, em troca da sua formação, da sua estadia, da sua alimentação, certo? Ao final de um período, ele era avaliado por esse mestre artesão. Se o mestre artesão o aprovasse, aí ele poderia se tornar um artesão, e aí ele ia se tornar um artesão, um diarista, né? Aquele cara que realiza o trabalho ao longo do dia, no final do dia ele recebe a remuneração dele. Tá? Era assim que funcionava. Tá? E esse artesão ele poderia ficar numa oficina, como ele poderia mudar de oficina, que é uma característica, inclusive, do trabalho urbano, né, em relação ao trabalho rural na Idade Média. Na Idade Média, o servo ele dificilmente saía do feudo. Né? O trabalhador urbano, no caso o artesão, ele podia mudar de oficina, né, de acordo com a conveniência dele lá. E, ao longo da vida, se ele conseguisse juntar uma certa quantia e fizesse uma prova junto a outros mestres artesãos, ele poderia também se tornar um mestre artesão e abrir sua própria oficina. Nessa prova, ele era avaliado numa banca, né, composta por 3 mestres artesãos ou mais, ou por todos os mestres artesãos daquela corporação. Eles iam avaliar uma obra-prima desse artesão. Se essa obra fosse considerada uma obra-prima mesmo, ou seja, uma obra única, né, inovadora, né, algo, né, um trabalho artesanal, né, dentro da sua área, né, que fosse considerado uma coisa nova, esse cara ele era considerado mestre artesão, ele tinha o direito de abrir sua própria oficina e começar todo esse ciclo de novo, ok? Então, funcionavam dessa forma, né, as corporações de ofício, ok? Então, nós temos, né, as guildas e as corporações de ofício que funcionavam, via de regra, funcionavam nas cidades, mas geralmente elas controlavam a região no entorno das cidades, ou seja, vamos lembrar que as cidades elas foram criadas dentro de feudos, né? Elas foram criadas no interior dos feudos, mas elas tinham, né, uma área de abrangência, uma área de influência econômica, havia uma influência econômica por parte das cidades. Então, as corporações e as guildas, elas atuavam nessas áreas ao redor das cidades também, ok? Controlando, monopolizando o comércio nessas áreas, ok? Então, eu acho que é só. Acho que o vídeo ficou até longo de novo, tá? Mas a gente vai encerrando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá? Um abraço a todos e até mais.